Estamos retornando com a entrevista com o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. O senador estava nos contando no primeiro bloco que ele começou aos 13 anos já com a perspectiva de virar senador, e a minha pergunta foi como é que um pastor evangélico, um músico, se tornou senador. Como é que se entrou para a política e como é que o senhor se tornou senador? Eu tenho formação teológica, né? Eu não exerço o ministério de pastor, não. Eu tenho uma formação, né? E a minha grande luta, o meu grande trabalho é com drogado a vida inteira. Eu tinha 13 anos, então eu vi esse cara enganando minha mãe. Ele disse à minha mãe que ia colocar nós na escola particular, o olho da minha mãe estava brilhando, e de que ia dar uma casa para minha mãe. Nós nunca tivemos casa, né? Então você imagine, uma mulher simples ouvindo isso. E eu tinha 13 anos, eu tinha acabado de chegar e cheguei perto dele. Falei, mas e aí? Por que você não dá a minha mãe a casa agora? Perguntei para ele. Ele falou assim, não, mas eu preciso ganhar primeiro. Falei, mas você não tem condição agora. Aí falei para minha mãe, eu conheço ele. Ele tem uma quitanda perto da minha escola, que ele vende banana e cachaça. Como é que você vai dar uma casa para minha mãe? Eu falei assim, não, mas depois que eu elegi eu dou. Eu falei, como? Você vai roubar? Aí ele falou com minha mãe, dona Dadá, eu não vou conversar com a senhora não, com esse menino falando isso não. Depois eu volto aqui. Minha mãe falou, não, o senhor me espera. Ele me pegou pelo braço, me levou lá para dentro, me deu uma dura, e eu fiquei lá chorando, ela voltou. E eu fiquei sentado lá, me lembro, essa casa é a casa que ainda é nossa hoje. Porque depois, quando eu me tornei adulto, eu comprei essa casa. E por causa da mesma pedra que está lá no fundo, no quintal da casa. E eu chorei sentado ali e comecei a falar com Deus, minha mãe não merece isso. Né? Minha mãe é uma mulher que te ama, né? Que te serve. Esse cara não pode enganar minha mãe desse jeito, né? E fiz um compromisso ali. Falei, olha, se o senhor me der oportunidade, eu vou viver para combater essa gente, né? E saí dali e fui atrás de um candidato a prefeito, era época de eleição, chamado Evandro Andrade, que está vivo hoje, lá em Teixeira de Freitas. E bati na porta da casa desse homem. O homem não tinha condição nenhuma. Época de Arena 1, Arena 2, ele não tinha condição nenhuma. Com quem ele estava concorrendo, com uma oligarquia muito rica, um homem muito forte, poderoso, ligado ao grupo do senador Antônio Carlos. Porque quando eu nasci, os dentes na Bahia, Antônio Carlos já era Antônio Carlos. Então, esse homem, ele não tinha a menor condição. Eu fui na porta dele, bati, falei com a esposa dele que eu queria ajudar ele. Ela perguntou se eu queria distribuir papel, falei que não. Que eu queria fazer, porque naquela época não tinha camiseta nem boné, senão eu tinha me dado um boné, uma camiseta, eu era um menino. O voto era com 18 anos, eu tinha 13, eu nem votava. Falei que queria ajudar ele. Depois eu esperei ele sair e fui atrás dele. Eu falei, um dia aí vai ter um comício de jovens, eu boto você para falar. Mas menino não fala em comício não. Você quer falar em comício? Ele é. Mas aí todo dia eu ia nesse comitê dele, nada de negócio de comício de jovem, nunca saiu isso. Um dia chegou um trio elétrico lá que um pessoal de Salvador mandou para ele, os amigos dele, que ele não tinha condição de nada, e o povo querendo trio elétrico, e ele botou os vereadores em cima do trio e todo mundo tinha falado era vaiado. Era vaiado porque o povo queria festa, porque na Bahia esse povo não gosta de festa, né? E ele estava com medo de falar. E aí eu subi no trio com muita dificuldade, porque não deixava subir. Aí fiquei pertinho dele, ele ficou me olhando, falou, bateu no meu ombro e falou assim, como é que você subiu aqui? Eu falei, não, eu subi, o senhor vai deixar eu falar agora? Falei com ele. Eu falei, não, meu filho, menino não fala e tal. Aí perguntou pro rapaz, vem cá, dá para esse menino falar? O rapaz chama-se Eudes, era um funcionário do Banco do Brasil. Ele falou, não, é o senhor tem que falar para encerrar, o povo quer a festa. Só que estava falando um vereador muito vaiado, e ele ficou com medo de ser vaiado. Ele falou, bota o menino antes de mim. Ele me botou, bom, o resumo dessa história aí, depois eu vou dar meu livro para você ler, o resumo da história é que, a partir daquele dia, eu passei a ser o orador principal da campanha dele. Quem fechava o comício era eu. Os carros de som anunciava eu, não anunciava ele. Eu era um menino de 13 anos. E começou a esvaziar os outros comícios, não existia. O povo vinha por dele porque virou assim uma coisa de fenômeno e tal, porque era um garoto. E o resultado da história é que ele se elegeu. Nós ganhamos a eleição com ele, virou tudo, né? E ele se tornou prefeito, foi ali que eu comecei a minha vida pública, né? Ele me deu, naquela época, botou eu para trabalhar no museu da cidade. Minha mãe já era funcionária da prefeitura, ganhava meio salário mínimo, né? Mas aos 17 anos eu saí, porque eu fui para Recife estudar e fui ter a minha oportunidade de vida. Em Recife eu servi aeronáutica lá na base aérea do Jordão, fiz 18 anos em Recife, né? E depois, como presidente da CPI do narcotráfico, eu ajudei a prender os coronéis aviadores traficantes
da aeronáutica, né? Eu só era um soldado. Então, foi ali que eu comecei, E quando eu saio de Recife e fui convidado para ir a Recife, ao Espírito Santo, eu tinha gravado meu primeiro LP, né? Eu nem sabia onde ficava o Espírito Santo e alguém me convidou para cantar lá no congresso, eu com LP gravado. Porque hoje, você gravar um CD é fácil, no computador qualquer um faz isso. Mas na época do LP não, era um negócio do outro mundo e tal. Complicado. E eu tinha LP gravado, né? Aí eu fui chamado para cantar num congresso e eu viajei 4 dias de ônibus para chegar em Cachoeiro, Itapemirim, no Espírito Santo. Eu nem sabia onde era isso. Onde o senhor acabou sendo vereador, Sim, né? Quando eu cheguei lá não tinha o tal congresso. O cara que me convidou nem morava lá mais. E eu fiquei perdido, só fui com a passagem de ida. Meus LP empenou tudo, 4 dias de viagem dentro do ônibus. E aí é uma história que se segue, foi lá que eu conheci a minha esposa, né? Comecei a namorar com essa moça. Em 1982 eu me casei no Espírito Santo, casei em Cachoeiro de Itapemirim. Cheguei lá em 82 no Espírito Santo. Casei em 82. 10 anos depois, em 92, Deus falou comigo, é sua hora. Tudo que eu falei para sua mãe começa agora. Eu saí candidato a vereador em Cachoeiro de Itapemirim, cheguei no Espírito Santo em 82. 92 fui candidato a vereador no interior. Me elegi. 94 me elegi deputado estadual. 98, deputado federal. 2002, senador da República. E como deputado federal, com 6 meses eu cheguei aqui, eu era o parlamentar mais conhecido do país, que era o presidente da CPI do narcotráfico. Então, era o cumprimento daquilo tudo que ele tinha falado. E muito interessante, porque quando eu fiz meu primeiro discurso na Câmara de Cachoeiro como vereador, eu fiz o discurso dizendo, eu só vou passar 2 anos aqui, porque Deus prometeu à minha mãe que eu vou ser senador da República. Eu virei chacota na cidade, né? Senador, uns diziam que eu era pretencioso, outros riam e tal. E quando eu fui deputado estadual, eu fiz o mesmo discurso, repeti o discurso, vou passar 4 anos aqui, vou para a Câmara Federal porque eu vou ser senador da República. Aí já tinha a grande mídia, porque era na capital, e eu virei deboche da grande mídia também. Eu me elegi deputado federal, cheguei aqui, meu primeiro discurso como deputado federal foi esse, né? Eu vou passar 4 anos aqui, vou servir ao meu país, mas daqui a 4 anos vou ser senador da República. Porque Deus falou com minha mãe quando eu tinha 13 anos de idade. 4 anos depois eu vim ser senador da República. E cheguei na tribuna daquele lado ali e repeti o discurso, contando essa história que você me contou, que eu estou te contando, mas por que eu falei que foi o senador Antônio Carlos que me contou? Porque quando eu fui deputado federal, eu queria entrar na CPI do narcotráfico, que foi pedida pelo Moroni. Só que eu não tinha vaga lá. Não tinha como eu entrar. Eu saí pedindo. Aí eu fui pedir o Aécio, que era o líder do PSDB. Ele falou, não tem condição e tal, porque você está chegando agora, novato, ninguém do meu partido vai abrir mão. Então eu agradeci a ele, né? Já estava agradecido por conhecer o Neto de Tancredo, né? Pô, eu lá do interior da Bahia, filho de uma faxineira, o cara Neto de Tancredo, eu estava me sentindo o cara perto dele, né? E tal, e... Pô, né? Abracei ele, falei, não, muito obrigado e tal. Fechei a porta do gabinete dele, botei a mão na porta, falei, meu Deus, é maior do que a tua palavra, falei com ele. Na hora que eu saí. Fui no Gedel, que era o líder do PMDB. Ele falou a mesma coisa, não tem não sei o que, tal, não tem como, ninguém vai abrir mão, não sei o que, tal. Falei a mesma coisa. Fui no Inocêncio, que era o líder do PFL. Não, que gaguejou e tal, não tem como, não sei o que, eu agradeci, fiz a mesma coisa. Quando eu vi que não tinha jeito, eu vim atrás de ACM. Homem forte, poderoso. Vamos deixar o final dessa história para o terceiro bloco do nosso programa. A gente volta daqui a pouquinho.